Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Suspanenka. Estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto. E já fazemos esta coisa há um ano. Portanto, isto é o episódio especial aniversário aqui do nosso projeto Suspanenka. Já lido com o Miguel e com o Rodrigo há algum tempinho a ouvir as opiniões estúpidas dele sobre o Porto e do Benfica. E as minhas opiniões sempre certas sobre o Sporting, obviamente. Bem, para celebrar esta data, nós tivemos a ideia de convidar todas as pessoas que já tinham vindo de fora, obviamente, falar um pouco connosco, e foi isso que fizemos. Convidámos todos os convidados que já tinham vindo gravar um episódio connosco e, obviamente, que nem todos puderam, porque seria muito complicado gerir essa questão das agendas, que são ainda bastantes convidados, cerca de 15 ou 16. Mas estão aqui 11 a contar connosco, portanto 8 dos que já vieram, e também temos aqui um painel de luxo, sim senhor. Portanto, antes de apresentar, vou só explicar aqui o conceito da coisa. Aliás, nós, mas foi eu que enviei as mensagens, mas nós pedimos a cada um deles para escolher a sua memória mais marcante no futebol e nos vir falar um bocadinho sobre isso. E é isso mesmo que vamos aqui fazer. Portanto, vou começar a apresentar o painel pela ordem de que eles vieram ao nosso projeto. Portanto, dos que estão cá, o primeiro foi o Oscar Botelho, comentador na Eleven e na Rádio Renascença. Olá, Oscar, tudo bem? Olá a todos, olá aos três, principalmente dar os parabéns pelo primeiro aniversário, ao Miguel, ao Rodrigo e ao João e ao restante painel. E, portanto, temos aqui a nossa cola de dispositivo tático dos 11, mas é sem dúvida uma excelente companhia para este podcast e, portanto, já que não podemos dar, aqui fica o abraço para todos. Muito obrigado, o Oscar, tenho certeza que darias um ótimo lateral esquerdo. Bem, em segundo lugar temos Pedro Machado do Futebol 120, com quem já fizemos inúmeras parcerias no Clubhouse e também alguns conteúdos Instagram e Twitter. Olá, Pedro. Olá, muitos parabéns, malta, e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Quero mandar um abraço também ao painel todo, em especial ao João Gonçalves, com quem já tenho falado bastante no Clubhouse, e ao Tomás da Cunha, que foi meu editor, e eu fui o sucessor dele no Bola na Rede. Também mandar um abraço aí ao Tomás, em especial, mas também um abraço a todos, e a ti, João, a ti, Rodrigo, e a ti, Miguel, pelo ano de Panenka. Muito eu tenho obrigado, uma pergunta Pedro. para o Pedro, já, antes de avançar. Então, dá-lhe, Rodrigo. Tens um chazinho de gengibre e limão ou não? Não, hoje é só aguinha, pá, não sei se dá para ver, hoje é só aguinha. Estou desiludido contigo, Pedro. Mas vamos prosseguir aqui na apresentação do painel. Parece daqueles jogos pré-época, os jogos de apresentação da equipa que estão todos a passar, não é? Portanto, depois veio o João Castro, do Sporting 160. Olá, João, tudo bem? Olá João, olá Panencas, parabéns por este aniversário e um abraço a todos estes craques que estão aqui. É uma equipa muito competitiva, acho que íamos lutar claramente pelo título. Concordo. De seguida veio o Diogo Maia, do podcast O Segundo Posto. Olá, Diogo, tudo bem? Boas, pessoal. Antes de mais, parabéns aos três. E pronto, um grande abraço a toda a gente que está aqui, principalmente ao Gonçalves, que foi um dos primeiros convidados do Segundo Posto, e ao Castro, que é o nosso membro residente a comentar o Sporting. Um grande abraço aos dois, e também um grande abraço aos restantes que aqui estão. Muito obrigado, Diogo. De seguida, Pedro Varela, de Sporting 160, Fever Pitch, Último Mexicano. Portanto, eles saem de todos os podcasts que existem sobre desporto em Portugal. Olá, Pedro, tudo bem? Olá, meus caros. Obrigado, antes de mais, pelo convite. Parabéns pelo vosso projeto e também um abraço a todos os que estão aqui presentes, em especial ao João Gonçalves, que está ali a abanar com a cabeça. Deve estar triste por estar no quarto lugar ou no terceiro, nem sei bem. Muito obrigado, Pedro. O João já ficou tudo picado a ter dito que tu estavas no Fever Pitch. Calma, que toda a gente sabe que aquilo não é dele. Eu já faço essa emenda, não te preocupes. É o melhor que ele lá tem no programa, ele sabe disso. De seguida temos o Tomás da Cunha, comentador na Eleven Sports e na TSF. O Tomás é o único que não tem câmara por algum erro aqui do Skype, mas podemos deixar desculpa por isso. Olá, Tomás, tudo bem?
Olá a todos e antes de mais parabéns pelo vosso projeto, pelo aniversário. Diz que a culpa é do Skype, de facto, não é minha, portanto vamos ignorar esse aspecto. Há pouco o Pedro Machado já quis trazer para aqui uma memória, já com uns aninhos, uns 5 ou 6, não tenho bem a certeza, mas de facto trabalhámos juntos à distância e fica o meu abraço para ele e claro para todos. Muito obrigado, Tomás. De seguida, João Gonçalves, sim, dono e senhor do Fever Pitch, atenção, e também trabalha na BTV. Olá, João, tudo bem? Boa tarde, fizeste bem esse reparo, agora foi bem. Muito bem, obrigado, João. Obrigado pelo convite e deixa-me dar-vos os parabéns e fazer a piada que se impõe, não é? É a panenca mais longa que vi ser executada na minha vida, um aninho de panenca, muito bem, parabéns. E elas longas é que são boas, não é verdade? Não há nada. Exatamente, muito obrigado, João. E no fim deste painel, estamos, é a última, não é o pior, claramente. Temos aqui Rui Matos, treinador de futebol, que aparentemente ele e o Oscar já se conhecem, não se sabia. Por acaso foi aqui um momento engraçado. Olá, Rui, tudo bem? Olá, tudo bem? Parabéns pelo projeto, João, Miguel, Rodrigo, muito bom. Parabéns também aos Panenka pelo primeiro ano de aniversário. Espero que continuem por muito tempo neste projeto. Faz muito sentido. E já conhecia o Oscar há um tempo. Foi quando, Oscar? 2014, portanto 2014. Já há 7 anos quando tiramos o terceiro nível. O terceiro nível, sim. Foi aí que a gente se conheceu, que os nossos caminhos se cruzaram. Portanto, já disse várias vezes que há treinadores em Portugal e por esse mundo fora que têm o quarto nível, mas não têm nível nenhum, e alguns que não têm muitos níveis, mas têm um grande nível. E neste caso estivemos juntos muitas noites em Lisboa, na antiga sede da Federação Portuguesa de Futebol. E depois em Piais. Exatamente, lá fechados e bem fechados. E bem fechados. E quando alguém queria saber alguma coisa, toda a gente recorria ao Oscar. Fala a verdade. Quando alguém queria saber algum jogador, onde estava, onde ia, para onde não ia, estava também na altura do Mundial. Foi no Mundial. Do Mundial. Eu consigo imaginar o Oscar como sabe tudo da turma. Exatamente, sabia mesmo tudo. Tudo aquilo que a gente queria saber, o Oscar sabia onde iam, onde não iam, quem era, quem não era, fantástico. Mas, já posso ir embora, já ganhou o dia. Já, formidável. Parabéns muito ao obrigado pelo projeto, parabéns. Muito obrigado, esperemos que todos gostem desta conversa. Portanto, a ordem pela qual vos apresentei não vai ser a ordem por qual vou-vos pedir para contar histórias, porque há pessoas que têm de sair mais cedo, etc. Mas antes de começarmos em si, gostaria só de também dar uma palavra aos convidados que nós convidámos, mas que não puderam, por uma razão ou por outra, não comparecer aqui, sendo que alguns até queriam mesmo, mas as agendas não deixavam mesmo. São eles Gonçalo Mourão, ou Gonzalo, no mundo da internet, Dário Guerreiro, ou Moção Cabreste, Pedro Sepúlveda, jornalista da SIC, que está até a acompanhar o jogo do Porto em Sevilha e é por isso não pôde vir, Pedro Filipe Maia e Luís Cristóvão, que estão a cobrir a Liga dos Campeões e a pré- e pós-análise, João Tibério, do Benfica, Independente e do Brinco do Batista, e Luís Rodrigues, diretor de informação do 00. Muitos deles queriam vir, mas não conseguiram mesmo, e é isso também deixamos aqui uma palavra para eles. Portanto, agora sim, vamos começar aqui a partilhar histórias e ditou o sorteio, que não foi sorteio, foi uma lista que eu fiz, que o primeiro a contar a sua história mais marcante no futebol é Pedro Machado. Pedro, qual é que é a tua história mais marcante que envolva o futebol? Sou logo eu a dar o pontapé de saída, mas mais marcante no sentido em que pode ser a primeira memória ou é a memória mais impactante? Porque a memória mais impactante será forçosamente, diria, o gol do Éder no Euro 2016, mas acho que isso se calhar vai ser partilhado por muita gente. Se calhar eu adotava a minha primeira memória futebolística. Achas que se enquadra bem aqui? Vai que é tua, faz o que quiseres. É uma das primeiras memórias e tem a ver com o Rui Costa, o número 10 do Benfica, da seleção portuguesa. O João Gonçalves conhece-o bem, certamente. Enfim, foi um jogo contra a Hungria, Portugal-Hungria. Lembro-me que era um momento de um livre direto. E eu estava a ver aquilo com atenção e ainda estava a perceber bem o que é que era o futebol, o que é que não era. E o meu pai chega-se ao pé de mim e diz assim, olha, o meu pai é benfiquista, o meu pai disse assim, olha, estás a ver aquele cabelo grande? Vai rematar em folha seca. Eu nem sabia o que era folha seca. De facto, o Rui Costa pega na bola, faz um remate
que eu depois, mais tarde, viria a saber que era em folha seca e a bola vai mesmo entrar e acontece exatamente como o meu pai disse. E essa memória, digo, ficou aqui cravada na cabeça de uma forma que eu não consigo apagar e é de facto, se calhar, aquela que mais me marcou. Pronto, claro que o gol do Éder e se calhar, pronto, o gol do Marinho na final da Taça de Portugal frente ao teu Sporting Blanco e também ao Sporting do Varela, peço desculpa por trazer estas memórias. Claro que o gol do Marinho pela Académica foi se calhar também uma das memórias mais marcantes, mas esta aqui foi mesmo das primeiras, o gol do Rui Costa frente à Hungria, acho que era a qualificação para o Mundial 98, agora não me recordo, foi de facto a primeira e foi também impactante, por isso pronto, fica já despachado. Uma boa viagem ao passado, sim senhor, Pedro, mas como mencionaste essa final de taça, vais levar cartão vermelho, peço desculpa. Não leves a mal. Não, isso já são águas passadas. Agora, de seguida temos, então, nós quisemos começar com os dois repetentes, portanto, com os dois que já vieram cá 2 vezes, portanto, com esta 3. Portanto, de seguida vem Oscar Botelho. Portanto, qual é que é a tua memória mais marcante que envolva o futebol? Sim, eu tive que puxar aqui um bocadinho do filme atrás, fui buscar uma história que fosse diferente das dos demais, portanto fui buscar 10 anos atrás, em que na altura trabalhava com a seleção de Cabo Verde, como observador, e fez precisamente a semana passada 10 anos em que fui ao Mali ver um Mali-Zimbábue em trabalho, portanto acho que posso dizer que fui das poucas pessoas que tive esse privilégio de ir ao Mali em trabalho, daqueles projetos quando se apresentam dizemos logo que sim, mas depois quando lá estamos pensamos o que é que estamos aqui a fazer. E portanto é uma noite memorável, uma delas que me lembro perfeitamente porque dada a diferença horária e o cansaço que tinha acumulado, só para terem noção para os mais desatentos, foi a noite em que o Bruno Carvalho perdeu a primeira eleição para o Godinho Lopes e portanto quando eu me deitei as capas dos jornais diziam que o Bruno Carvalho tinha ganho e depois no dia a seguir quando fui rever as capas, que ainda hoje é assim que começo o meu dia a ler os 3 jornais desportivos, dizia que o Godinho Lopes tinha ganho. Só que não tive tempo depois para ler as notícias, tive que ir para o estádio. Até para contar isto de uma forma resumida, porque é uma das grandes viagens da minha vida em trabalho. Portanto, chegar ao Mali, chegar a um país quente, e portanto, para observar um jogo, estive lá uma semana, e portanto, a chegar ao Mali, um país completamente diferente do nosso. Portanto, parecia basicamente estava noutro planeta. Tive o privilégio de poder ver miúdos a jogar a bola na rua, literalmente só de calções. Tive o privilégio da pessoa que me acompanhou e que me salvou a vida lá. Se essa pessoa não tivesse ido me buscar ao aeroporto e quando eu cheguei ao hotel, perguntei-lhe no dia a seguir onde é que ele me recomendava ir, ele abriu-me bem os olhos e disse: tu não sais do hotel sozinho. Portanto, não podes dar nenhuma volta aqui para conhecer Bamako. Portanto, o que precisares, eu venho buscar aqui ao hotel e levo-te onde tu quiseres. E eu disse: pá, mas eu gostava de conhecer isto. Assim, então pronto, depois amanhã mostro-te aqui algumas das coisas. Fomos ver esses miúdos a jogar a bola. Ele disse que eu não podia sequer tirar uma fotografia nem filmar porque nos partiam o vidro e roubavam-nos aquilo que eu pudesse estar a filmar. E depois lembro-me mil e uma coisas do Mali, mas indo diretamente à memória. Portanto, eles lá, face à pobreza que têm, as camisolas que tinham na rua, lembro-me delas todas muito bem limpas, muito bem engomadas, nomeadamente as do Diarra, do Real Madrid, e do Keita, do Barcelona. Eles estavam em litígio um com o outro, portanto, quando jogava um, o outro não jogava, na seleção. E lembro-me principalmente de ir para o estádio nesse dia, para ver o jogo, ou para observar o jogo com um calor tremendo. Eu estava a suar ainda antes do jogo começar o apito inicial e ver 2 camisolas de equipas portuguesas. Portanto, no Mali havia 2 pessoas, um que tinha uma camisola do Luís Loureiro e, portanto, eu na altura comecei-me a rir e disse à pessoa que me estava a levar, ele perguntou porque é que eu me estava a rir, eu disse que eu acho que nem o filho do Luís Loureiro vestia esta camisola em Portugal. E depois havia outra também com o Hélder Postiga. E, portanto, posso dizer que em Bamako havia uma camisola do Luís Loureiro e do Hélder Postiga. Portanto, se algum dia alguém descobrir como é que lá foram parar, eu gostava de saber como. Depois, observar o jogo em si, e o trabalho de análise que foi feito, foi uma utopia, porque eu cheguei ao estádio, estava no camarote presidencial, portanto, estava muito bem colocado, tinha autorização da pessoa que me estava a conduzir, que mais tarde foi o ministro do Desporto do Mali, portanto, uma pessoa muito importante. E eu montei o meu arsenal, portanto, a minha câmara de filmar, os meus blocos de apontamentos para observar e detalhar o jogo. E quando o jogo começou, portanto, como eu vos digo, a festa era imensa à volta, o estádio completamente cheio. Portanto, volto a frisar, Mali, Zimbábue. E depois, com o apuramento para a CAN,
E portanto o jogo começa e vieram 2 seguranças, pá, eu acho que ambos tinham 2 metros cada um, e vieram-me ameaçar que eu não podia estar a filmar o jogo. E portanto a partir daí eu temi pela minha câmara, pelo meu trabalho, e a pessoa que me acompanhou, o ME, disse que eu podia filmar, portanto que ele estava autorizado, ele fez sinal, e eles disseram que não, e eu perguntei-lhe, ele disse, não, continua a filmar, e eles voltaram e apertaram-me, já de uma forma mais forte, e disseram que eu não podia mesmo filmar o jogo. E, portanto, eles disseram-me que se eu continuasse a filmar, que me partiam a câmara e que me levavam para fora do estádio. Pronto, ok. Eu decidi abandonar essa ideia de filmar o jogo. Sentei-me com uma máquina mais pequenina, uma máquina fotográfica que também filmava. Consegui iludi-los, portanto, consegui filmar e dizer-lhe que estava a tirar fotografias, tirando alguns apontamentos. E pronto, e consegui fazer esse mesmo trabalho de observação com muita dificuldade. Depois, ao intervalo, entrei numa área VIP com esse mesmo ME, numa história incrível, portanto, num sítio onde... E foi o que ele me disse, no hotel, para eu ter muito cuidado com aquilo que comia, não beber qualquer tipo de água sem ser engarrafada. E ele disse-me no hotel para olhar para os pratos que estavam a ser servidos e para escolher aquele que tivesse... portanto, faça aquilo que hoje em dia para nós é uma falta de educação, escolher aquele que mais vezes estivesse a ser servido, porque o resto podia estar com algum problema ao nível da alimentação e podia ter problemas gástricos. Relativamente lá nessa zona VIP, que era a zona mais fresca do estádio, portanto, e eu olhei para ele e disse assim, não, aqui podes comer o que quiseres, porque se algum destes homens que aqui estiver adoecer com o que comeu, o cozinheiro é morto. Portanto, estás à vontade, podes perfeitamente comer aquilo que eles te estão a servir. E pronto, e principalmente a história, há mais do que isso, portanto, quando terminou o jogo, portanto, imaginem uma estrada com 2 vias para cada lado, com um separador central, ele entra em sentido contrário, portanto, numa das 2 faixas em sentido contrário, eu fiquei muito assustado, e eu disse, o que é que estás a fazer? E ele disse assim, achas que vem alguém para o estádio a esta hora? E eu disse assim, acho que realmente não, quando o jogo já acabou, não. Mas ias em sentido contrário, assim, não, pode estar tranquilo, não vem ninguém, portanto, e não havia polícia, portanto, eles organizadamente colocaram uma faixa em sentido contrário. Havia gente na rua a festejar, eu estava estupefacto com aquilo que estava a ver, com os carros todos a abanar, e volto a frisar, foi Mali 1, Zimbábue 0, portanto não foi nada do outro mundo, mas eles estavam a festejar como se Portugal tivesse ganho o Euro. E, portanto, na altura ele perguntou-me se o nosso país não era assim, eu disse que não. Quando termina o jogo de Portugal, num apuramento para o Euro, as pessoas não saem à rua, quando muito mudam de canal e continuam em casa. E, portanto, essa memória que me fica. E depois, principalmente, dos dias seguintes, ou seja, um dia a seguir, ele perguntou-me se eu queria ir ver novamente um jogo. Fui ver o Mali Guiné-Conakry em sub-21. Aí já me deixaram filmar. Os mesmos seguranças disseram, hoje estás à vontade. Como é óbvio, eles sabiam que eu não estava em espionagem. E depois, no dia a seguir, acabei por ver também uns Ilhas Comor-Líbia. Portanto, a Líbia, na altura, tinha problemas políticos e foi jogar a Bamako. E as Ilhas Comor, na altura, é uma seleção muito modesta, vai participar pela primeira vez na CAN no próximo ano de 2022, mas principalmente toda aquela imagem, toda aquela envolvência, porque eles lá não andam, só para terem noção, para terminar, para vos passar a bola, eles lá há milhares de motas, mas ninguém anda de capacete, e os autocarros que eles têm, imaginem, são Ford Transit, portanto, aquelas que são as nossas Ford Transit, que cá legalmente cabem 9, lá eles têm mesmo escrito na porta máximo 20, e acreditem que havia muito mais do que 20 pessoas em cada uma dessas Ford Transits, sem porta, muitos deles em cima do tejadilho, não só no dia do jogo, mas principalmente nos outros dias, e portanto foi uma viagem que me marcou, sem dúvida, ir ao Mali ver o Mali Zimbábue em scouting pela seleção de Cabo Verde, e portanto aqui fica a minha história e o meu contributo, e novamente dar-vos os parabéns para esta iniciativa, e espero que fiquem muitos anos, porque gosto de falar com pessoas que gostam de futebol como vocês. Muito obrigado, Oscar. Uma história muito interessante, não só sobre o João, deixa-me perguntar aqui ao Oscar. Dá-lhe. João, estás-me a ouvir? Sim, não, queria perguntar ao Oscar se foi ele que recomendou o Diaby ao Sousa Sintra, porque foi novo do Mali. Espero que tenha sido o Oscar a recomendar o Diaby. Não, de todo. Já recomendei muitos jogadores a muita gente, mas o Diaby não. Na altura o Mali tinha muito bons jogadores, mas não fui eu que recomendei. Mas olha que é o jogador mais rápido do campeonato. Não era? Sim, mas aquilo não é atletismo. Exato. Sim, uma excelente intervenção, Castro, uma excelente intervenção. Mas, de seguida, vamos passar para Tomás da Cunha. Tomás, qual é que é a tua memória mais marcante relativamente ao futebol? Obrigado. Depois desta história do Oscar, não sei se vou conseguir fazer grande coisa, mas vamos tentar.
não trouxe uma nem tu nem memória ninguém, não é? antiga, ou Depois disto seja, é difícil. o que? Não ouvi? Acho que nem tu nem ninguém, depois disto é difícil. Sim, não é isso. Fiquei um bocadinho para trás, mas vamos fazer o melhor. Estava a dizer que não trouxe uma memória muito antiga, ou seja, não é da minha infância, tem coisa de 3, 4 anos, fui ao Cazaquistão, à Astana, em trabalho, era um Astana Sporting, o jogo em si não teve nada de memorável, estava o estádio cheio, mas nada de muito relevante. O que acabou por me despertar mais a atenção, e ficou gravado, foi já após o jogo. Estávamos na sala de imprensa, normal, o que sempre acontece, 10, 15 pessoas por aí, e eu na altura nem estava a fazer nada e reparei que estava lá um miúdo a olhar para nós. Um miúdo dos seus 13, 14 anos, por aí, não tenho certeza, e que, se não me engano, era voluntário. Estava a ajudar as pessoas, a distribuir comida de vez em quando. Ele nem sequer falava inglês, mas aproximou-se de mim, e de outras pessoas também, não foi só de mim, e trouxe uma folha com algumas coisas escritas. O miúdo não falava inglês, portanto fez uns gestos com uma caneta e mostrou uma folha. Basicamente ele queria que eu autografasse a folha. Eu não percebi, eu achei que ele me estava a confundir com um jogador, ou com um treinador, ou quem quer que fosse, mas ele lá insistiu para eu autografar aquela folha. E eu fiquei um bocadinho confuso, porque, no fundo, nós não somos ninguém, nós, jornalistas, comentadores, não somos jogadores, não somos treinadores, ou seja, não fazemos propriamente parte do espetáculo, mas quando visitamos outras realidades, à qual não estamos tão habituados, e o Cazaquistão não é um país de futebol sequer, é um país que não só é novo, como também não tem grandes hipóteses de ver a sua seleção e as melhores equipas a jogar contra as principais equipas da Europa. E por isso aquele miúdo, que tinha 12, 13 anos, quis ficar com uma recordação das pessoas que lá passaram. E isso acabou por me levar a uma fase em que eu também era mais novo, eu também tinha sonhos, eu também queria ser como alguém, e acho que esse lado de fantasia, mais do que a técnica, mais do que a tática, é sempre aquilo que nos desperta mais no início, quando nos apaixonamos pelo futebol. E por isso a inocência e a ingenuidade daquele miúdo, que nos via quase como umas estrelas, acabou por marcar. E desde então, se calhar aprendi, e esta pandemia também nos ajudou a isso, a não tomarmos tudo como garantido e a tentarmos relativizar um pouco aquilo que temos e aquilo que não temos, porque há pessoas que gostavam de estar no nosso lugar. Uma história muito interessante, de facto, Tomás, e não te preocupes, não ficaste atrás do Oscar, nem em qualquer que seja a medida, são ambas histórias muito interessantes. De seguida, vamos passar para o Pedro Varela. Pedro, qual é que é a tua memória mais marcante relativamente ao futebol? Bem, deixa-me dizer que o Oscar lembrou também uma grande personagem, que é o Luís Loureiro, que a única coisa boa que fez no Sporting foi marcar um gol contra o Benfica, quando ganhámos 2-1 em 2005. De resto não fez mais nada no Sporting, mas foi bom recordar o Luís Loureiro num jogo que ficou 2-1 e que os gols foram marcados todos por sportinguistas. Mas tem uma camisola no Mali, portanto, vê lá, marcou um gol pelo Sporting num derby e uma camisola no Varela, Mali. se não tens nada para dizer, dá lugar ao Está outro. calado. E nesse jogo o Benfica marcou um gol pelo famoso sportinguista Simão. Enfim, que depois deu origem a vários cânticos na bancada sul em Alvalade. Olha, histórias marcantes, quer dizer, que me marquem a mim enquanto adepto de futebol, tenho algumas. Quando vocês perguntaram, a mais marcante será sempre, para mim, não há dúvida absolutamente nenhuma, por serem poucas, para começar, mas é óbvio que é o título do Sporting conquistado em 99-2000, por diversas razões, não propriamente só pelo título em si, que têm sido poucos nestes meus anos de vida, de 46 que vou fazer este ano, mas porque sou adepto do Sporting e moro na cidade do Porto já há 45 anos, toda a minha vida, pelo menos assim, a partir dos 10, 11 anos, que me recordo melhor das coisas do futebol, e eu desde muito cedo comecei a ir ao futebol com o meu avô, desde os 7, 8 anos, portanto não me recordo não me recordo nada do título de 81 e 82, portanto o de 99-2000 é marcante, não só pelo título em si, obviamente, impossível ter ido ao estádio, não recusei-me, obviamente. Na altura tinha começado a trabalhar, 99, mas era impossível naquela altura pagar os tais 20 contos, que era quanto custou o bilhete mais barato, por esse mercados, esses preços, pelo famoso presidente dos Salgueiros do Linhares, que já não está cá entre nós, mas que também não era uma figura muito, muito, muito amada no universo do futebol, principalmente pelos adversários.
E, portanto, não deu para estar no estádio e só foi possível, tal como aconteceu com o Castro também, já falamos disso noutros momentos, pela ida depois do jogo terminar, não é? O Sporting vence em Vidal Pinheiro, depois fui para o estádio do Salgueiros, de Vidal Pinheiro, com um conjunto de amigos festejar e acabámos, obviamente, nos Aliados. Eu lembro perfeitamente quando estávamos no Vidal Pinheiro que na altura ainda pensámos, isto era bom, irmos a Lisboa, o jogo foi um domingo, mesmo trabalhando amanhã, mas amanhã é isso que se lixe, mas era bom ir a Lisboa, mas na altura, porque nós nunca tínhamos visto o Sporting ser campeões, especialmente a maior parte dos que estávamos ali, éramos da cidade do Porto, não fazíamos ideia de como é que a coisa iria acontecer no Porto, como é que ia ser o festejo, e depois quando chegámos aos Aliados, e percebemos que afinal havia muitos sportingistas escondidos e que estavam há anos à espera de finalmente poder festejar um título. Acabamos por estar ali nos Aliados, nos famosos Aliados, e por ver aquilo que durante muitos anos estávamos habituados a ver os nossos rivais, especialmente o Porto, que dominava completamente o futebol, dominava grande parte do futebol nacional nesse período. E portanto acaba, para mim, será sempre o mais marcante enquanto adepto, enquanto sportinguista, e enquanto experiência, não só porque o campeonato acabou por ser duro, porque depois eu também sou uma pessoa que não era, principalmente nessa altura, já fui mais, hoje em dia tento-me controlar mais, mas não sou propriamente uma pessoa muito calma a ver os jogos, bastante enervado. E portanto houve ali vários momentos em que eu tive que abandonar vários jogos para me controlar porque não queria morrer cedo e portanto lembro perfeitamente antes de ir para o Vidal Pinheiro, por exemplo, de meter um comprimido por causa dos problemas cardíacos debaixo da língua para ter a certeza que a coisa ia poder ser festejada calmamente até altas horas da noite. E será sempre a minha maior memória em termos de adepto de futebol. Depois há pelo menos 2 jogos só para que me acabam por ser também importantes, não digo ao mesmo nível, um que correu muito bem e o outro que não correu nada bem, mas que acabam por ser aquilo que enquanto eu adepto de futebol procuro e que gosto muito. Eu durante muitos anos ia ao Alvalade sozinho ver o Sporting. As coisas hoje em dia parecem tão simples, encontramos todos nas relotes, essa coisa toda, mas quem vive tão longe de Alvalade como eu e como o Castro, e não vai há muitos anos, em 2009, 2010, eu ia aqui aos Jogos do Norte ver o Sporting sozinho, eu não tinha amigos que fosse assim tão facilmente como é hoje, em que uma pessoa diz, olha, às 4 horas em Passos Ferreira, e encontramos todos na relote XPTO e aparecem pessoas que nunca vimos de lado nenhum e conversamos todos. Hoje é completamente diferente e as redes sociais ajudaram muito. Mas aqui há uns anos a coisa não era assim tão facilmente. Eu ali um período em que eu ia muitas vezes ver jogos a Lisboa e vinha todos os dias. O João Gonçalves é testemunha disso porque algumas das vezes dormia em casa dele, outras vezes íamos jantar ao famoso Edmundo depois dos jogos. Um dos que mais marcou é o 5-3 da Taça de Portugal, contra o Benfica, porque no intervalo o Benfica estava a ganhar 2-0 e eu olhei para alguns amigos que estavam em Lisboa e eu pensei, eu vou abandonar o jogo, eu se morasse no Porto eu já me tinha ido embora. Até hoje o único jogo que abandonei assim foi aqui no Dragão, num célebre 5-2, que o Porto ganhou e começaram a gritar porque o quinto gol foi marcado pelo Varela e eu aí já não aguentei, meti-me no metro e fui-me embora. Mas nesse 5-3 fiquei bastante contente porque é um grande jogo. E é a primeira vez que as 3 claques do Sporting estão todas juntas na bancada no Topo Sul, que criou uma atmosfera inacreditável, que hoje em dia já é mais normal, embora de vez em quando elas tenham ali umas escaramuças. E depois a outra é a final da Liga Europa, da Taça UEFA, essa um bocadinho mais triste, mas por tudo aquilo o João estava nada da cabeça de contente, porque eu fui almoçar com ele nesse dia, à 1h da tarde, fomos comer ali ao Parque das Nações, a uma pizzaria qualquer que já não me recordo o nome, e eram pai 3h30, 4 da tarde, depois ele foi trabalhar, digo eu, e eu fui para o estádio, portanto eram pai 3 da tarde, 3h30, eu já estava no estádio, o jogo era 7h45, 8 horas, já não me recordo, 7h30, portanto, e aquilo, no final foi, o João sabe muito bem, eu não tenho problema nenhum, ganho ou perca, no final do jogo, não tenho problema em ir jantar com os amigos, seja do mesmo clube, sejam clubes diferentes. Fui jantar com vários benfiquistas quando o Sporting perdeu 1-0 com o Luizão e estava na Luz. Não tenho problemas nenhum. E esse jogo particularmente gostou muito. E quase que nem jantei, regressei nessa noite ao Porto. E são para mim os 3 jogos mais marcantes, até porque esse da Taça UEFA, e só para terminar,
Já vinha de uma meia-final que todos se recordam, que é o famoso gol do Miguel Garcia, e eu lembro perfeitamente de estar em casa do meu avô, onde via praticamente os jogos sempre que davam na televisão, estar sentado, completamente desesperado, porque eu já tinha o bilhete da final desde antes dos quartos de final, quando abriram as primeiras vendas da UEFA, e eu lembro perfeitamente de estar no chão, sentado, a olhar para a televisão, pá, aos 112, 113 minutos, e a pensar, foda-se, eu tenho um bilhete para ir ver o Newcastle, o AZ que marca o CSKA de Moscovo, e o Sporting não vai lá estar. Eu não sei se vou ver este jogo, e depois acontece aquilo que todos nós sabemos, e depois paguei a fatura no final, mesmo com o gol do Rogério na primeira parte, mas aquilo foi um desastre na segunda parte. E são foram 3, mas para mim são 3 memórias que são absolutamente fundamentais ao longo destes anos, enquanto adepto sportinguista e enquanto adepto de futebol e de jogos ao vivo, que é das coisas que eu mais gosto de ver. Como disse o João há bocado, posso não saber muito, posso não falar muito, pessoalmente se for fora do Sporting, não sou das pessoas que sabe mais de futebol, nem pensar, mas enquanto adepto é das coisas que eu mais gosto de ver futebol ao vivo, seja qual for. Pode ser um Estoril, Peshawar, ou lá o que é que foi que fomos ver uma vez em Lisboa para a Liga Europa, ou puramente para a Liga Europa, já não me lembro o que é que era, uma coisa qualquer, mas que fomos lá comer o pão com chouriço, isso é que era importante, e ver bola, portanto, isso para mim é o mais importante. Umas memórias bastante interessantes, Pedro, também essa visão assim mais do adepto apaixonado do que por exemplo, já tivemos aquela questão do jornalista, do Tomás, ou do analista do Oscar. Essa foi aquela com mais ligação à paixão, digamos assim. Gostei dessas memórias. Bem, agora já tivemos assim... Desculpem, só antes de passarem para a próxima história, vou ter de sair. Desculpem lá, mais uma vez, parabéns ao vosso projeto e boa continuação de histórias. Abraço a todos. Muito obrigado, Tomás. Um ótimo trabalho, de ter um ótimo jogo a narrar o Porto. Obrigado. Fiquem bem. Bem, agora já tivemos aqui 4 histórias, 4 convidados a contar histórias. Agora vamos para um da casa. Rodrigo, qual é que é a tua história mais marcante relativamente ao futebol? Bem, desde já, olá a todos e também parabéns a nós e dar aqui um abraço a todos. Também agradecer por terem não só participado neste episódio, como nos demais em que foram convidados. Bem, tivemos a visão do adepto, do analista e do jornalista. Vamos agora ter a perspectiva de jogador. Venho aqui falar do meu primeiro golo como jogador. Eu joguei futebol há cerca de 3 anos e foi uma coisa que ainda estou hoje para perceber, que é, eu jogava como defesa central e nesse jogo, ao intervalo, o treinador lembrou-se de meter a médio esquerdo. Só porque sim, nunca fui assim um jogador muito rápido. Aqueles que já jogaram comigo, neste caso o Miguel e o Blanco, sabem que talvez a minha melhor característica como avançado ou como médio seja a força de remate, mais nada. Porque de resto sei dar cacetada, mas nunca fui assim um jogador muito, muito tecnicista. Mas bem, foi uma jogada em que me passaram a bola e eu decido, bem, eu não sou muito rápido, também não tenho mais nada e remato assim de fora da área. Acaba por ser um bom golo frente ao Belenenses, o verdadeiro Belenenses. Não é uma equipa nada fácil nos escalões de formação e acabámos por levar 5-1 nesse jogo, mas pronto, foi a história do meu golo, que evitou assim uma humilhação. Na época seguinte joguei guarda-redes, portanto não percebi muito bem o que é que se passava ali naquele clube. A verdade é que joguei central, médio esquerdo e guarda-redes depois. Mas esta foi a minha memória como jogador, mas talvez a memória mais marcante, claro, é do europeu, mas tirando isso, acho que tem de ser, e agora peço desculpa ao Castro, ao Varela e ao Pedro e também ao Blanco, isto também vai tocar ali ao Pedro Machado, porque vou falar da época 15-16, ao Pedro Machado, porque a Académica desce nesse ano, e pronto, os sportinguistas sabem do que é que eu estou a falar, uma época em que passou o campeonato praticamente todo em primeiro, em que perdem graças ao Bryan Ruiz, e foi claro, uma época que me deu especial prazer ganhar, porque o Benfica perde o seu subcapitão, Maxi Pereira vai para o Porto, Jorge Jesus vai para o Sporting, o Benfica é goleado em casa pelo Sporting 3-0, já depois de ter perdido a Supertaça, onde Jorge Jesus tem umas declarações muito infelizes, onde goza com o Rui Vitória mesmo, não há outra palavra para dizer, humilha Rui Vitória. Rui Vitória sempre muito sereno, a dizer que acreditava nos jogadores, e acho que é bonita a maneira como acaba este campeonato para o Benfica,
não digo que foi a equipa que mais mereceu, porque acho que claramente nesse ano a equipa que jogou melhor futebol foi o Sporting, mas por aquilo que envolveu, ou seja, a saída de um jogador tão importante e de o treinador mais titulado da história do Benfica, se não me engano, claro, e ridicularizar assim o treinador do Benfica, a dizer que o Benfica só jogava com as ideias dele, e depois vencermos o campeonato. Claro que o Benfica deve ganhar os outros jogos todos, mas claramente o campeonato foi vencido em Alvalade, um estádio que é sempre muito complicado para qualquer equipa, e vencer da maneira como foi algo que deu especial prazer. Mas também, agora para alegrar os sportinguistas, também o facto de, agora já não me recordo, Blanco, foi há 2 épocas em que eu fui a quase todos os jogos do Sporting em casa, a usar ali a Gamebox do teu avô. Pá, tu ias hipérbole, tu deves ter ido a 3 ou 4, tem lá calma. Não, fui a vários. Pá, Foi foste a 2 quase Liga bem Europa e 2 de campeonato, máximo. Não foi não. Depois bem, vemos os registros. E foi marcante porque nunca me imaginei, sendo adepto do Benfica, a ir a jogos do Sporting, não é? Ou seja, há sempre aquela coisa, se és de um, não vais aos jogos do outro. E também, claro, foi talvez num período muito conturbado do Sporting, há 2 épocas, chegámos a ver a claque à porrada com a claque do Rio Ave, não era bem claque, porque não sei como conseguiram se enfiar. Isso foi a época passada, pá, foi a época do Silas, foi a época do Lionel Pontes, foi a época passada. Exatamente. E também porque foi a primeira vez que eu recebi a camisola de um jogador, que já mostrei aqui no episódio, que foi com o Luís Cristóvão, se não me engano, em que recebi a camisola do Clichy. Eu gosto muito de camisolas de futebol e recebi a camisola do Clichy, um jogador que já tem assim uma história comigo e com o Blanco. Se eles forem ouvir o último episódio percebem. Portanto, e também porque marcou o fim da ida aos estádios dos adeptos, que até hoje ainda só foi possível uma vez, se não me engano, quer dizer, ter a dos Açores, mas acho que são estas assim as memórias mais marcantes que eu tenho. Muito bem, Olha, Rodrigo. relativamente à época 15-16, eu agradeço teres lembrado de mim, mas curiosamente eu por acaso até tenho uma memória gira de um Benfica Académica, de um Académica Benfica, digo, em que o Benfica vem cá a Coimbra jogar. Eu fiz esse jogo, estava a cobrir esse jogo, e a Académica quase empatou com o Benfica, mas o Jiménez nos minutos finais acaba por dar a vitória ao Benfica. O João Gonçalves está a assinar com a cabeça, ele lembra-se bem desse gol, foi um grande gol. E foi pronto, também foi um desgosto para mim, porque a Académica estava a lutar para não descer. E eu, curiosamente, estava a zona de imprensa, o sítio onde eu estava, era mesmo juntinho aos adeptos do Benfica, porque o Benfica ocupou o estádio todo, não é? Como é natural. Pá, e foi um bocadinho, eu estava meio com cara de poucos amigos, e depois também tinha ali malta do Benfica completamente efusiva, portanto foi uma situação meio caricata, e aproveitei, pronto, lembrei-me agora dessa época, o facto de teres mencionado essa época reavivou-me a memória. Mas pronto, era só isso. O Jiménez, que nessa época serviu de Coates, aquilo que é o Coates hoje para o Sporting, foi o Jiménez na época 15-16. Olha, eu por acaso escrevi que o Jiménez nessa época era uma espécie de Mantorras mexicano, pá, porque ele entrava, porque o Mantorras também tinha aquela coisa de entrar e marcar. O Jiménez era um bocadinho isso. Muito bem. Agora fiquei ainda mais chateado com o Pedro, porque gostava esse empate e éramos campeões, portanto, muito obrigado. Mas de seguida passemos para o João Gonçalves. Que memória mais marcante é que tens para nos contar? Se preferires falar depois, não sei. Pá, primeiro ouvir estas histórias maravilhosas, nomeadamente a do Oscar, desconhecia toda aquela aventura, pá, é espetacular. Eu sou o avô, não é? Eu sou o avô desta malta toda, pá, eu nasci em 73. E quando vocês me desafiaram para isto, eu comecei logo a pensar qual é a memória que eu posso partilhar, mas vendo pela dinâmica, eu acho que vou fazer aqui um best-of também rápido. Eu tenho alguma capacidade de resumo, e vou colar aqui algumas histórias também com o Pedro, porque é engraçado, porque há muita gente que pensa que eu e o Pedro Varela estamos sempre a insultar, e somos amigos há 2 décadas, e temos histórias muito boas para contar.
E queria fazer aqui uma introdução. Bem, primeiro avisar que estive nesse jogo da Académica e estou ilibado porque estava num dos topos, portanto não estava perto da imprensa, não levaste comigo, mas festejei efusivamente esse jogo. Mas queria deixar aqui uma coisa, queria contribuir para o facto de nós temos aqui jornalistas, comentadores, analistas, adeptos, malta que quer, não sei, que têm projetos ligados ao futebol e provavelmente têm aspirações profissionais. E a vossa geração, a geração dos panencas, a geração do segundo poste, esta malta tem aqui uma responsabilidade que é tentar quebrar também aqui uns tabus com que eu cresci e que se calhar a maior parte da malta que está aqui e que leva isto mais profissionalmente ainda do que eu, se debateu com este ónus de és de um clube, ou os teus amigos, ou tu já te revelaste que és de um clube, que apoias um clube, e levas com isto até ao fim da vida. Portanto, ninguém te pode levar a sério se falares de um futebol internacional, se te sentares em frente a uma televisão a comentar um jogo entre o Bayern e o PSG, qualquer coisa que tu vais dizer, de aparecer alguém a dizer ele está a dizer isto, o Di Maria fez uma grande jogada. Claro, ele é do Benfica, obrigado. E há isto muito pesado em Portugal. E eu digo isto muitas vezes no Fever Pitch. Aliás, criei o Fever Pitch exatamente para ter um espaço meu onde esteja nas tintas para o que é que as pessoas acham, que convido as pessoas que gostam para falar de futebol internacional, porque há aí um ónus pesado e deixo este desafio de aniversário aos Panencas e também aqui ao segundo posto e outros projetos que eu sigo. Vocês têm aqui também esta responsabilidade, pensem nisso, de assumirem o vosso clube e gostarem de futebol e poderem falar de futebol, porque parece que em Portugal é quase uma coisa absolutamente proibida, não é? Muito poucos conseguem seguir e ainda ontem estava a ver a noite da Movistar em Espanha a acompanhar a Liga dos Campeões e tu percebes que ali o fulano A e B, um é do Atlético, outro é do Real, o Valdano é do Real e estava a comentar o jogo sem problemas nenhuns. Enfim, é outra discussão, mas quero deixar, mais importante que as minhas memórias, é deixar este desafio às novas gerações, porque eu, como disse, nasci em 73, sou um avôzinho que já assisti ao nascimento destes projetos todos, mas não vivi o suficiente para ir à África ver um jogo como o Oscar, que é uma das histórias que levo daqui hoje, já valeu a pena ter aqui escutado. Vou partilhar com vocês coisas muito rápidas de memórias e começo mesmo pelo pontapé do Panenka, que é de 78. Eu, muito cedo, comecei-me a interessar por futebol, porque eu logo no primeiro ano de vida vim para Lisboa viver e os meus pais compraram casa muito perto do Estádio da Luz e a minha ligação ao Estádio da Luz é aquela. Eu basicamente apoio a equipa do meu bairro. E, portanto, como não havia mais atração nenhuma ali no Estádio da Luz, onde é o Colombo, havia hortas, onde há agora uma escola e os prédios dos maristas e não sei o quê, era um acampamento de ciganos mesmo, era o Altos Moinhos, que as pessoas até evitavam ir lá e fiz lá bons amigos depois por causa das escolas. E o que eu vos quero aqui trazer é um bocado daquela velha escola da malta que gostava mesmo de futebol e que ia viver a vida do clube, que hoje é impossível, não é? Por causa dos centros de estágio, eu ia para o Estádio da Luz, porque era aquilo que estava ali mais perto. Depois, por interferência do pai da minha mãe, o meu avô, que era um benfiquista louco, que ia atrás do Benfica nos anos 60. Mas eu fui um benfiquista que nasci muito traumatizado, porque eu comecei a ver futebol no fim dos anos 70, mas as primeiras memórias a sério que tenho, que vos sei dizer, que me lembro do sítio do estádio onde é que estava a ver, é do Benfica dos anos 80, e principalmente a época 82-83, portanto eu tinha 9 anos quando comecei nessa época e vi os jogos todos oficiais Benfica, todos, de campeonato, taça e taça UEFA. E são jogos absolutamente estrondosos. E a memória que eu tenho, por isso é que eu lido muito bem com a crítica, a malta do Benfica que me ataca, que diz que eu sou vendido da BTV, que não sei o quê, não tenho sentido crítico. Eu acho tudo delicioso, porque eu quando era miúdo ia ver o Benfica a dar 9-0, 8-0 ao Braga, 8-0 ao 9-0 ao Marítimo, ao Braga, ao Guimarães, ao Vitória, ao Varzim. E a malta atrás de mim, portanto, 9 anos, não é? Estou com os meus amigos Benfica, e a malta atrás de mim, já com os seus 30, 40, 50 anos, a abanarem a cabeça, estão a perceber? A dizer, fraquinho, mas está 8-0, amanhã vou ser o gajo mais feliz da escola. Assim, isto há coisa de 15 anos dava-nos 20, isto com o Eusébio. Portanto, é uma malta que nasce. Eu cresço com a geração que viu o Eusébio, viu o Benfica campeão europeu, viu o Simões, o Torres, o Coluna, e de repente acham que o Nené, o Chalana, o Bento, o Humberto Coelho, o Filipe Ovic eram fraquinhos. Quer dizer, percebem bem, eu por ter esta conveniência, quando agora vejo e muitas vezes defendo, o Benfica ganhou 1-0 ao Marítimo, não foi uma grande exibição, mas se tivesse concretizado as oportunidades que teve, goleava e hoje estávamos aqui a falar de outra coisa. Há toda uma nova geração que não quer saber disso. Estás a defender, é porque és do Jesus, és do Vieira, não sei o quê. E não percebem que há mundo para trás e eu gosto muito de trazer essas histórias. O que me marcou mesmo no futebol é o Mundial de 82, é o Brasil de 82,
que me fez gostar a série de futebol, porque eu até ali gostava do Benfica. Em 82 passei a gostar de futebol, passei a gostar dos mundiais. Hoje quem segue o Fever Pitch sabe que eu adoro o futebol de seleções, todos os projetos. Havemos de fazer aqui qualquer coisa engraçada para o europeu também. Já fiz outros projetos com o Varela. O Brasil 82 aconteceu o facto de, naquele jogo com a Itália, que bastava um empate, percebi que o futebol realmente era muito cruel. Porque até ali para mim o futebol era encantador, era um escape para ganhar sempre, era da equipa mais forte, portanto ganhava sempre. E quando vejo o Brasil perder daquela maneira, senti uma lagrimazinha, tive alguma vergonha até em frente aos meus avós. O meu avô ficou radiante e explicou-me naquela noite que era a melhor coisa que podia acontecer ao futebol era o Brasil perder, porque os gajos eram uns enganadores. E depois percebi isso em 86, quando Portugal vai ao Mundial, e os brasileiros estavam por Marrocos, porque não queriam que Portugal ganhasse, não gostavam de Portugal, e Marrocos era treinado por um treinador brasileiro. E eu aí fiquei vacinado nos Mundiais e passei a torcer pela Alemanha, que é a minha história de torcer pela Alemanha. São memórias que tenho porque, na altura era muito difícil ver futebol. E o Mundial aglomerava as famílias e quem tinha televisão a cores e por aí fora. Depois, em termos de futebol, o Liverpool marca a minha vida porque vai à Luz dar um chocolate 4-1. Eu fiquei completamente chocado. Eu fui para casa, não dormi, porque todos os jogos que eu via na Luz, e em 83, 84, já tinha visto muito futebol na Luz. Fui perguntar ao meu avô como é que era possível. Até pensei que não fazia parte das regras o Benfica perder em casa, não é? Levou 4-1 e eu fiquei tão entusiasmado com aquele Liverpool, com o equipamento amarelo, com as riscas vermelhas, passei a ser fã do Liverpool. Isto leva-me a outra paragem, que em 2006 realizei o sonho da minha vida. Comprei uma viagem para ir ver o Liverpool-Benfica na Liga dos Campeões. Comprei a viagem no dia a seguir aos desgraçados dos sportinguistas terem ido ganhar à Luz em janeiro por 3-1, com gols do Lietzen, que ia matando aqui o Varela. Inauguração do Estádio da Luz. Exatamente, o primeiro derby do Estádio da Luz. Estávamos lá, exatamente. Comprei a viagem a seguir, na agência de viagens nem tinha a certeza que ia haver aviões, porque o Benfica não estava muito bem e tal. Foi um dos melhores dias da minha vida, como devem calcular. Fui para Liverpool, sendo adepto do Liverpool, sou sócio internacional para cotas do Liverpool e sendo benfiquista, foi dos melhores dias da minha vida. Tive convívios inesquecíveis no fim do jogo com adeptos do Liverpool que pediram para a gente ganhar a Liga dos Campeões e que ficaram com... Deixa-me só interromper, até porque eu já tive o privilégio de ver um Liverpool-Everton e um Everton-Liverpool. E é daqueles estádios em que, acho que concordas comigo, antes do apito inicial já mereceu a pena lá ir. Tal e qual, é isso mesmo, pá. Eu chorei, eu escrevi uma crónica na altura no Terceiro Anel, que foi o primeiro blog aglomerador de vários adeptos, coordenado pelo Rui Malheiro, na altura, e onde o Varela também estava. Escrevi um blog, um texto dividido em 3 partes, eu escrevi isso mesmo, Oscar. Escrevi, quando foi o hino do Liverpool, pá, caiu umas lágrimas, foi uma coisa... Só mesmo, é como tu dizes, só mesmo estando lá é que se percebe e vale logo a viagem. Assim que tu entras, pá, eu lembro de estar a ser revistado por um spotter e ele simpaticíssimo a abrir-me os sacos todos e dizer assim, pá, das duas uma, ou você vai vender isto em segunda mão e então vou ter que ficar com o material, ou então você tem uma boa justificação. Assim, não, eu tenho que levar cascais para toda a gente sabe que o Liverpool, então eu quero ser seu amigo quando for a Lisboa, quero ir ver umas cervejas consigo, você é generoso. Pá, é este tipo de clima que tens lá, é malta que vive o futebol. Portanto, depois o resto das pessoas já sabem. Pá, ainda por cima tive a sorte de voltar para Lisboa nessa mesma noite e acabei no aeroporto da Portela, dentro do autocarro do Benfica, porque não nos deixavam ir lá para fora, estava uma multidão lá fora. Acabei ali aos abraços ao Simão e ao Luizão, foi muito engraçado. Depois tenho aqui uma fase que queria partilhar com vocês, que é a fase do Sporting dos anos 80, que nós não tínhamos acesso a futebol na televisão, como há hoje, e tínhamos uma fome, uma sede de ver futebol incrível. Então, quando o Benfica não jogava em casa para as competições europeias, recordo que era tudo ao mesmo tempo às quartas-feiras, se o Benfica não jogasse em casa, nós íamos para Alvalade, eu e os meus amigos de Benfica. E eu muitas vezes brinco com o Varela com isso. Eu vi os melhores jogos europeus do Sporting, todos, na década de 80. E não ia para lá para o Sporting perder. Podem não acreditar, mas não ia. Ia mesmo, porque quanto mais tempo tivesse o Sporting nas competições europeias, mais futebol a gente via e melhores equipas nós apanhávamos. Eu vi o Colónia do Litbarski e do Schumacher, eu vi o Inter dos alemães, que era uma equipa que eu adorava. Enfim, vi futebol, tenho memórias, e o Varela sabe, incríveis à conta disso. Algumas também do Belenenses, que também já expliquei isso num Fever Pitch, vi aquele Belenenses Barcelona inacreditável dos anos 80, que o Belenenses ia eliminando, depois de eliminar o Leverkusen. Tenho aqui uma história de vida com o Varela, quem sou muito agradecido, porque conheci o Varela no início dos anos 2000, calhou ir ao Porto, ser entrevistado na altura na NTV, por causa de um programa que tinha na rádio, e o Varela, que nos conhecíamos de um fórum de música, foi ter comigo e ficou uma amizade até hoje. E tenho histórias surreais, sempre com futebol no sangue, desde ir ver um Vitória de Guimarães-Benfica,
porque a família do Pedro tinha lá um camarote e ele foi ter connosco a Guimarães, foi dos sítios onde eu comi melhor na minha vida, até eles saberem que eu era do Benfica, não é? Fomos recebidos em Ombros, na curva do Zé da Nora, certo, Varela? Exatamente. Um sítio incrível, onde fomos acolhidos por vitorianos. Incrível, foi naquela noite em que fizeram um cordão humano até ao estádio para receber a equipa. E o Vitória desceu e ganhou esse jogo ao Benfica, do Koeman, salvo erro, é 2006. Mas tenho memórias fabulosas e só para encurtar, para dizer, eu fui a esse restaurante com o Varela, gostei tanto que uns anos mais tarde voltei lá com a minha mulher para lhe mostrar Guimarães, num fim de semana, e fiz questão de ir a esse restaurante, e aquilo estava tudo a correr muito bem, o senhor estava-me a servir de maneira superior, rojões e tudo o que tinha direito, e às tantas vem ter comigo e dizer, olha, eu conheço, eu só não tenho a certeza se é o que eu estou a pensar, mas eu conheço. Depois conheço, eu estive aqui há uns tempos com a família Varela, já estou mesmo a ver, você é Lampião, não é? Eu disse, sim, sou Lampião. Então, e esse almoço correu bem? Aquilo já tinha sido há uns anos. Correu bem, mas o que é que aconteceu no fim da época? Eu não sei, não me lembro. Então, o Vitória desceu, mas já cá estamos e vamos outra vez enterrar-vos quando cá virmos. É isto que eu levo da minha vida, este intercâmbio. E a minha mulher chocada com as asneiras que o homem dizia. Mas sempre com futebol nas veias. E finalmente, para encurtar muito estas memórias, gosto sempre daqui de duas passagens. Primeiro, o livro da minha vida, e aconselho a todos que não leram, é do Nick Hornby, chama-se Fever Pitch, que dá nome ao meu projeto, e é ali que eu me reconheço enquanto ser humano. Andava um bocado perdido até ali, porque é um gajo que adora música e futebol e que decora as datas em relação aos jogos que viu. É a minha vida, não é? Eu sei que a minha irmã faz anos no dia em que o Benfica eliminou o Partizan e Tirana por 4-0 e os albaneses foram expulsos da UEFA, portanto 16 de setembro, nunca me esqueço dos anos da minha irmã, é um bocado por aqui a Nick Hornby, e depois tem a convivência amorosa, à medida que um gajo vai crescendo, vai tendo namoradas, e lembro que os meus namoros acabavam sempre no dia em que ou a sogra ou o sogro faziam anos em dia de futebol, em dia de Benfica, e que achavam sempre que eu iria aos anos da familiar, até que eu tinha sempre a explicar a mesma coisa, assim, então, mas não vejo porquê, vou ver um Benfica Penafiel. Mas se fosse um Benfica Porto, um Benfica Sporting, eu compreendi, agora um Benfica Penafiel, assim, mas vamos ver uma coisa. Quantos pontos vale a vitória contra o Porto? 3. E com o Penafiel? 3. Tem que ir ao Benfica Penafiel, não há hipótese. E para finalizar, já numa nova vertente, não é? Já depois tive o prazer de ser convidado pela BTV e como colaboro ainda hoje, tenho 2 programas ativos na BTV, um com o Hélder Conduta às segundas-feiras de futebol internacional, que me dá um gozo de fazer a mim, ao Hélder, maravilhoso, dentro daquele clima nem sempre saudável, que é uma televisão de clube, não é? Que com muito conteúdo de autor nós conseguimos fazer ali uma coisa que nos enche as medidas, e tenho um mais centrado no benfiquismo, que é Uma Semana do Melhor, que dura há 6 anos. E pronto, passei a ser uma cara mais reconhecida pelos adeptos do Benfica, e então só para vos dizer e para vos deixar inspirados para o futuro, eu nunca perdi a minha condição de adepto, de índio, de bancada, de ir a todo lado. Eu vou ver os jogos do Benfica todos que posso. E então vou, para fechar, recordar uma história que me recordaram há muito poucos dias, que eu não me lembrava. Boa Vista Benfica, gol do Jonas no último minuto, no tal ano em que estávamos a lutar com o Sporting ali taco a taco. Estava no Bessa, atrás da baliza. O gol não vinha, 90 minutos. Eu já estava a ver a minha viagem para Lisboa a correr mal. Tinha programa no dia a seguir na BTV. Tinha que explicar porque é que não íamos ganhar ao Boa Vista. E de repente... Carcelá, a bola assim no ar. Aquilo para mim, se pudéssemos pintar, fazer um quadro e pôr aqui atrás ao lado do quadro do Cruyff, eu pintava esse quadro, porque eu vejo aquilo de frente, vejo o Jonas com um sorriso na cara a puxar o pé atrás, faz golo, e eu na loucura do golo, atenção, já tinha programa há uns anos na BTV, tira o meu polo, estava um polo de manga curta à chuva, já estava doido, tirei o polo ao ar, corri as bancadas do Bessa todas, tirei o cinto, mesmo exemplar, estão a ver um comportamento incrível, e quando caí em mim, quando percebi, espera aí, já me estou aqui a esticar, veio um miúdo, uma criança, assim com a camisola na mão, que chega ao pé de mim e diz assim: o meu pai gosta muito do seu programa, continuo. E eu ali em tronco nu, não é? Com as banhas de fora, ali, grande dignidade nisto tudo. Só para vos dizer, sim, é possível um gajo continuar a ser adepto, a viver o seu clube de forma maluca, descontrolada e isso tudo, e falar de bola e analisar e perceber quando é que o Benfica joga bem e joga mal, quando as coisas estão bem e estão mal, e sim, gostar de futebol internacional e poder falar com outros adeptos como o Varela, como o Miguel, de outros blogs, e ouvir projetos como os vossos. Fica aqui o meu exemplo, agradecendo o vosso convite e desejando todas as felicidades para vocês.
Epá, muito obrigado, João. Realmente essa última história foi algo espetacular. Epá, mas gostei imenso dessa construção de memórias que fizeste aí. Que, Acima de tudo, há muita dignidade nesta do Bessa, há muita dignidade. Epá, construíste bem aí esse clímax para essa melhor, digamos, melhor história. Bem, de seguida aqui na lista temos... Olha, eu tenho que sair, pá, infelizmente Sim. eu tenho mesmo que avançar, que eu vou gravar agora aqui uma coisa de Fórmula 1 também. Olha, um grande abraço a todos. Tenho pena de não ouvir, ou vou ouvir depois, mas até agora grandes histórias e a continuação por muitos anos do vosso projeto, porque o João disse aquilo uma coisa muito importante e para terminar também, disse-o ontem também no Sporting 160, acho que é absolutamente fundamental estes projetos novos, porque a responsabilidade é mesmo de todos, nós também temos no Sporting 160 enquanto, mesmo falando só do Sporting, porque a responsabilidade é mesmo de todos de criar outras condições e é possível discutir-se de futebol, como é que é a prova evidente, de sermos todos completamente malucos, eu revejo muito naquelas atitudes do João, porque eu também sou muito assim, e é possível sermos amigos e falar de futebol, apesar de sermos clubes rivais, e isso para mim acaba por ser o mais importante. Um grande abraço a todos. Ouço o resto das histórias aos que não posso ouvir agora, que me desculpem, ouço depois no podcast. Um grande abraço. Abraço. Adeus. Portanto, de seguida na lista temos o Rui Matos. Rui, qual é que é a memória mais marcante relativamente ao futebol? Tu também tens essa visão de treinador, não é verdade? Epá, eu não tenho assim uma memória assim marcante. Aquilo que eu tenho é uma coisa que é crescente. Foi aquilo que me fez tornar adepto do futebol. E começa logo desde muito novo. Lembro-me perfeitamente de um jogo, Alemanha-Portugal, o gol do Carlos Manuel. E a partir daí é quando o futebol começa a fazer sentido para mim. Apesar de ser novo, ou seja, eu sou de 75, aquilo foi em 86, acho, 85, 86. Portanto, tinha 10, 11 anos. E foi aí em que começa então a mexer com as emoções. Estás ali agarrado à televisão, o jogo foi transmitido pela televisão e tinha o rádio também, meu pai também tinha o rádio, e estávamos ali a vibrar com aquilo tudo e pronto. E foi aí que começa então um crescente de emoções. A partir daí, depois logo a seguir veio o Porto também, a final da Taça dos Campeões, chamava-se a Taça dos Campeões Europeus. Houve jogos que me marcaram muito. O Benfica-Marselha também é um jogo que me marca muito, o golo do Vata, mesmo a acabar o jogo. Que o Vata foi o primeiro Jiménez que o Benfica teve, que o Vata entrava sempre a 5 minutos do fim para marcar um golinho. Esse foi o primeiro de todos que apareceu, era o Vata que entrava. Quando o Magnusson não conseguia pô-lo lá dentro, entrava o Vata para a seguir acabar o serviço. Não sei se estou a dizer algo mais ver ou não, Oscar, tu é que és fã nisto, és craque nestas coisas. Estás certíssimo e conseguiu ser o melhor marcador nessa condição de suplente, não é para sim, estás a falar bem, começaste pelo esse jogo de Carlos Manuel e a famosa frase do Zé Torres, deixa-nos sonhar, e portanto exatamente. Já vimos que continuaste a sonhar por aí fora. E por aí fora, isso foi sempre a crescer pelos jogos que foram acontecendo. Deixa-me só dizer que esse gol do Carlos Manuel só nos valeu o passaporte porque ganhámos 3-2 a Malta num jogo que eu fui ver à luz, ganhámos 3-2 muito aflitos, um jogo muito horrível, aflito. Não é? Sim, marcado com um gol de José Rafael, que era avançado na altura do Boa Vista, e que Gabriel Alves imortalizou nas suas palavras, dizendo que é um gol com salto de peixe, que é um gol de cabeça renta a relva. Fica essa nota. Depois disso, ainda há o Campeonato do Mundo de Júniores também. Acho que foi também um jogo muito emotivo, apesar de Portugal, na minha opinião, tinha uma equipa muito inferior ao Brasil. Foi praticamente dominado pelo Brasil durante o jogo todo. O Brasil tinha uma equipa do outro mundo, cheio de craques, não é? Mas conseguimos aguentar bem. Depois, nos penaltis, o estádio da Luz estava completamente cheio. Era um barulho ensurdecedor. Tanto nesse jogo como o jogo do Marselha, não é? O estádio da Luz estava completamente cheio. As emoções estavam sempre ali ao rubro. E houve outros jogos que me marcaram. O Porto também, quando foi contra o Celtic, também foi um jogo que me marcou muito. O Sporting não tem muitas coisas dessas, mas fiquei muito contente quando o Sporting ganha o campeonato, principalmente porque vai quebrar um bocadinho com a hegemonia do Porto. Quebrar ali um bocado a hegemonia do Porto, porque o Porto estava sistematicamente a ser campeão, e quando o Sporting é campeão, fiquei muito contente e festejei. Não é? Eu festejo os golos de toda a gente, porque eu gosto é do futebol. Gosto do futebol e aquilo que mexe com as emoções. Se não sendo assim, se a gente fica só com o nosso clubezito, não é? E se a gente vibra só com os golos do nosso clubezito, acho que
depois todo o futebol perde um bocado mais sentido. Quem gosta realmente de futebol também vibra com os golos, principalmente das outras equipas portuguesas contra as equipas estrangeiras. Lembro-me muito bem do Campeonato do Mundo do Itália 90. Foi um campeonato fantástico, cheio de grandes jogadores e de grandes equipas. Já percebi um bocadinho mais de futebol. A Alemanha tinha uma equipa que aquilo era soberba, tinha uma grande equipa. E depois também lembro-me bem como falou, ver se tenho aqui o nome daquela o João Gonçalves, de Espanha 82. O Brasil tinha uma equipa formidável, Sócrates, Falcão, tinha uma equipa que aquilo era craques a jogar à bola, aquilo era também, e foi muito bom, o Brasil jogava também muito bem, era uma equipa muito engraçada, e as minhas emoções sempre foram crescendo, que as minhas memórias sempre foram crescendo com este tipo de jogos e com este tipo de torneios. O Campeonato do Mundo atualmente está mais desvirtuado, porque estão uma série de seleções e aquilo... Já em final de época, depois os jogadores já têm que fazer mais, sei lá, quantos jogos numa fase final. Penso que desvirtualizou um bocadinho aquilo que é a competição, porque os jogadores podiam estar um bocadinho mais frescos para encarar essa competição e às vezes parece que já se andam a arrastar e aquilo já é um sacrifício até para os próprios atletas participarem no Campeonato do Mundo. Penso que os últimos Campeonatos do Mundo perdem já muito aquilo que é a riqueza do próprio jogo, por isso mesmo, pelo desgaste que tem. Jogos mais que marcaram, a AZ Alkmaar com o Sporting, também foi um jogo que marcou-me também negativamente, passados uns dias, não sei se foi no dia a seguir ou 2 ou 3 dias, ao falecimento do Jorge Prestelo, logo a seguir, e acho que é ele que até faz o relato desse jogo, é uma pessoa também que muito me marcou pela forma como fechava os golos e como relatava os jogos, era formidável, eu adorava ver o Jorge Prestelo, e depois também temos os campeonatos europeus, em que Portugal fez boas campanhas, e pronto, as memórias do futebol é sempre quando a bola entra na baliza e que mexe com as nossas emoções, seja o nosso clube ou seja clubes que a gente tem algum afeto, é sempre formidável, mas todas essas emoções superam-se quando o Maradona toca na bola. Quando o Maradona começou a tocar na bola, pronto, tudo mudou. O Deus apareceu e aí ficava sempre deliciado cada vez que via jogos com o Maradona. Ainda hoje, quando vejo coisas dele, é realmente formidável. Isso para mim são as minhas memórias, são essas. Está feito. Muito obrigado, Rui. Sim, memórias também muito interessantes. E isto é também engraçado fazer algumas viagens ao passado, especialmente com nós os três, aqui os estudantes do podcast somos bastante novos, portanto vocês vão buscar coisas que nós, pronto, se não houvesse os livros, se não houvesse os jogos gravados, nunca iríamos buscar. Sim. Aconselho a ver jogos que mexem realmente com as emoções. Há um jogo do Benfica, Bayer Leverkusen Benfica, também é formidável. Qualquer pessoa, ninguém é indiferente àquilo, seja do Benfica, seja do Porto, seja do Sporting, quem gosta realmente de futebol não se pode ficar indiferente àquilo, porque aquilo realmente é realmente um jogo muito bom e que mexe realmente com as emoções das pessoas e que fica gravado na memória. Eu lembro de estar a ver esse jogo em casa com os meus amigos, não é? E cada vez que era gol, a gente saltava, eu tive a vizinha de cima a vir bater-me à porta porque ela tinha o candeeiro a abanar. Agora imagina os trilhos que a gente não estava a fazer lá em casa, o candeeiro da senhora a abanar. Não há problema, eu pago outro, deixe cair. Não há problema, a gente queria estar a fechar os golos e isto é o que mexe com as nossas emoções, mexendo com as nossas emoções então fica gravado na nossa memória, é isso. Mas mesmo ainda assim, o Maradona é superior. Isso mesmo. Bem, de seguida voltamos aqui a um membro do painel da casa. Miguel, qual é que é a tua memória mais marcante no futebol? Desculpa interromper antes do Miguel, mas eu vou entrar em direto aqui um pouco na BTV, vou-me ausentar, ouço o resto depois em podcast, está bem? E, claro. E quero-vos agradecer o convite mais uma vez. Um grande abraço para o pessoal todo que passou por aqui, vou continuar a ouvir. Desculpem interromper, mas é só para não estranharem, vou ter mesmo que... Aqui nem por cima vou entrar por Skype, vou ter mesmo que acabar esta sessão. Muito obrigado, um grande abraço, pessoal. Adeus, abraço. Tchau, abraço, muito obrigado. Dá-lhe, Miguel. Bem, eu por acaso ia mesmo pegar no que o João tinha dito, porque se o João era o avô, aqui eu, o Blanco e o Rodrigo somos os netos, portanto as memórias que temos são assim um pouco mais recentes, mas mesmo não tendo muitos anos disto, felizmente já tenho algumas memórias e bastante positivas para me relembrar, mas também vou tentar fazer assim um apanhado das melhores e das que me marcaram mais. A minha primeira memória do futebol foi um jogo que fui ver ao estádio de Alvalade, um jogo de apuramento para o Mundial 2010.
o jogo acho que foi em 2008 ou 2009, já não tenho bem a certeza, mas contra a Dinamarca. Por acaso acho que perdemos esse jogo, mas eu fiquei, e essa é a minha primeira memória de futebol, que é o Deco. O Deco jogou imenso nesse jogo, eu lembro perfeitamente. Foi o jogador que provavelmente me fez começar a gostar de futebol de forma mais séria, digamos assim. E foi assim a primeira memória que eu tenho. Depois as outras todas estão mais relacionadas com o Porto e felizmente desde que eu tenho essas memórias já houve bastantes acontecimentos que me fizeram, que me marcaram. Primeiro, e não posso nunca deixar de parte, os 5-0 do Porto contra o Benfica no Dragão, que foi algo que eu até hoje não percebo como é que é possível uma coisa daquelas acontecer. Foi um conjunto de emoções e os jogadores estavam todos conectados da forma 100% correta para aquilo dar no que deu, que foi um 5-0. Que foi um jogo perfeito, diria eu. Não havia melhor forma daquele jogo ter decorrido. E nessa mesma época, e essa é capaz de ser a melhor recordação que eu tenho de futebol, ainda melhor do que a do Kelvin, é a final da Liga Europa 2011. Foi uma Liga Europa bastante portuguesa. O Benfica chegou até às meias finais e depois o Braga que jogou contra nós na final da Liga Europa, e aquela imagem de ver o Guarín a puxar um pouco para trás e a cruzar a bola e o Falcão a fazer um cabeceamento espetacular é uma coisa que fica na cabeça e nunca mais saiu. E depois também para acabar, uma última recordação que acaba por ser se calhar não tão negativa, acaba por ser mais negativa, mas tal como o João também estava a dizer, são este tipo de coisas que também nos fazem gostar do futebol e nós temos de aprender a viver com elas e mesmo sendo negativas acabam por nos marcar, que foi a final da Taça de Portugal de 2015-2016. Já é uma época muito badalada aqui, mas foi uma época muito atribulada para o Porto. O Lopetegui foi despedido, o Rio Barros fez 4 ou 5 jogos, depois acabou por vir o José Peseiro, e foi ele que foi connosco à final da taça, e estava com o meu pai. Nós estávamos por acaso mesmo atrás do banco do Porto. O Porto começa a perder 2-0 com um gol do Josué e outro do Rui Fonte, acho eu. O Josué foi uma facada porque tinha jogado por nós 2 ou 3 anos antes, e depois foi uma emoção aquele gol do André Silva de pontapé de bicicleta, depois de um cruzamento do Herrera já completamente em esforço, eu a achar que a bola já tinha saído de campo até, mas ele foi lá buscá-la e o André Silva faz um pontapé de bicicleta espetacular, e aquela alegria dos jogadores todos a saltar do banco. Há uma imagem que não me sai da cabeça, que é do Sérgio Oliveira, que ainda hoje está na equipa do Porto, dele com os braços completamente abertos a gritar, e ver um guarda-redes histórico como o Casilhas completamente eufórico a correr do banco para o campo a ir abraçar o André Silva. São emoções que nós nunca nos esquecemos, basicamente. E esse jogo acabou por dar numa derrota nos penaltis, mas a forma como chegámos a esses penaltis é que ficaram marcadas para sempre, e portanto é aprender a viver com elas, e também é com essas derrotas que fazem parte do futebol e que nos fazem gostar tanto deste desporto. Isso mesmo, Miguel, também gosto sempre quando recordo as derrotas do Porto, portanto, ainda bem. De seguida, passamos para o Diogo Maia, do segundo posto. Qual é que é a tua memória mais marcante relativamente ao futebol? Olha, antes disso, estava aqui no grupo do WhatsApp do segundo posto, e eles estão os três a mandar os parabéns e pronto, a dar muita força aqui à malta. É assim, muito obrigado. As minhas histórias. Eu acho que as minhas histórias de futebol, como o Gonçalo estava a dizer, uma das razões também que nós criámos, pela qual criámos o segundo posto, foi é esta ideia de que nós podemos ter todos e temos todos um clube, e que isso efetivamente não nos torna cegos, não é? E uma dessas
E uma das principais razões para eu achar isto é o facto de eu ser, desde que me conheço, benfiquista, e não ser por isso que não consigo apreciar grandes e bons momentos de outros clubes. Né? Mas eu vou ser aqui breve. A primeira história que eu me recordo, há aqui um conflito geracional, como nós já vimos, mas a primeira grande história que eu me recordo é mais ou menos data, para além obviamente, do Euro 2004, é a final da Liga dos Campeões de 2004-2005, em que eu tenho o meu pai completamente louco na segunda parte, com a grande recuperação do Liverpool, depois de estarem a perder 3-0 em Istambul, cidade onde vai acontecer a final deste ano também. E o meu pai completamente louco, um grande fã do Liverpool, o meu pai que me mostrou basicamente o que era gostar de futebol. E eu que não sou particularmente fã do Liverpool, nem particularmente fã do Milan, aquilo eu percebi ali naquele jogo que, independentemente de eu ter um clube ou não, e de gostar muito desse clube, eu ia gostar, lá está, das emoções e daquilo que desperta em nós, não é? Essa é uma das grandes memórias que eu tenho. Tinha 9 anos e lembro-me perfeitamente dessa noite. E depois e também foi provavelmente esse jogo que me fez apaixonar pelas finais europeias, e depois fui conhecendo mais para trás, e gosto muito de conhecer as histórias mais antigas. Depois, como a expressão que o Gonçalves usa, de índio, eu também tenho algumas histórias, muitas delas não não posso partilhar aqui, mas depois quando isto tudo se acalmar nós falaremos sobre isso. Mas estou a brincar. Eu acho que há muitas histórias em estádio, muitas histórias, por exemplo, enquanto benfiquista, que já vivi, sendo as meias finais europeias, porque não estive em nenhuma das finais, momentos históricos. Ao mesmo tempo, já fiz algumas deslocações ao estrangeiro pelo Benfica, mas curiosamente eu acho que a grande memória que eu tenho enquanto adepto num estádio são duas. A primeira eu lembro-me sempre porque foi a última vez que vi futebol ao vivo, que fui ver o Fulham ao Craven Cottage contra o Barnsley, estava em último lugar, e ganha 3-0, foram ganhar 3-0 a casa do Fulham, uma experiência muito boa. Mas a grande história que eu tenho foi no saudoso ano de 2016 para todos os portugueses. Foi uma vitória não, foi um jogo entre o AEK Split e o Rijeka no Polo Jude, em Split, em que basicamente o AEK, como vocês sabem, a malta nos Balcãs tem o sangue quente. E o AEK nessa semana, uns dias antes, tinha levado 4 do Dinamo, e depois perde em casa, leva também 4-2 do Rijeka, que acaba por ser campeão nesse ano. O Rijeka lembro-me de ver o Ristovski, depois vem para o Sporting, e o Misic também, que não teve propriamente uma grande história. Mas lembro-me perfeitamente, há uma coisa, eu estava na claque, tinha lá um contacto, o Mladen, e há uma imagem que nunca me sai da cabeça. Eu estava com 2 amigos meus, estávamos a fazer uma viagem pela Europa. É uma imagem que não me sai da cabeça quando se dá o 4-2, eu começo a ver a malta toda, aquilo já é quente por si, a malta começa toda a aproximar-se da parte de frente da bancada, e a malta começa a pôr balaclavas, aquelas máscaras que toda a gente conhece. Isto porque obviamente eles têm, é uma forma de continuarem a fazer, neste caso, a pirotecnia, e não ser identificados. Depois 7 ou 8 gajos metem-se à frente, em cima da bancada, e começam um espetáculo de pirotecnia. E eu achei que ia ficar por ali, que aquilo ia ser é uma coisa bastante habitual nos Balcãs, é normal. Pronto. O problema é que aquela equipa, depois de ter levado 4 do Dinamo, leva 4 do Rijeka nesse jogo, e em mais ou menos 3-4 dias levaram 8 golos dos 2 maiores rivais. Podem imaginar o que é que seria um Benfica, um Sporting ou um Porto, isso acontecer. Só que ali tem outra dimensão. E basicamente os jogadores do AEK acharam por bem tentarem ir para o balneário depois do jogo acabar, saírem à bancada da torcida. Certamente, como é óbvio, isso não aconteceu. E o silêncio que eu ouvi no caminho dos jogadores até à bancada da torcida, esse silêncio é um silêncio que eu acho que nunca mais vou ouvir na vida. É de uma profundidade e de uma dureza que aqueles jogadores sabem que saíram dali vivos, já é uma vitória.
E pronto, depois eles vão à bancada, há um conjunto de adeptos. Eu não percebo croata, portanto não sei bem o que disseram, mas não foram propriamente palavras amigáveis. E os jogadores tiveram todos que fazer um pedido de desculpas e o próprio capitão teve que falar para os adeptos. E isso fez-me perceber que realmente o contexto social, económico, político, a história toda dos países tem muito impacto, e o futebol é um fenómeno social principalmente, e mostra-se bem neste tipo de situações. Pronto, e depois há outra memória que eu tenho, a última memória que eu tenho basicamente é uma memória um bocadinho mais pessoal. Claro que as memórias são todas pessoais, mas o meu avô na altura dos estádios, quando saíram os projetos dos estádios todos do Euro, o meu avô, a grande questão do meu avô, independentemente de gostar ou não do que é que os projetos iam fazer a este país, como se acabou por verificar, o meu avô prometeu que nós íamos a todos os estádios do Euro, fosse quando fosse. A verdade é que já cumpriu isso, portanto já fui a todos os estádios do Euro, e é uma pessoa com quem eu vou ao futebol muitas vezes ainda. E pronto, e depois há muitas histórias com amigos, incluindo malta do segundo posto, incluindo o Gonçalves, incluindo outras pessoas que não estão aqui. E acho que é isso que nós levamos daqui. E para acabar isto, acho que é isso que nós levamos daqui. São estas conversas que nós temos. O segundo posto existe principalmente por isso. O segundo posto existe porque há 4 amigos que se juntaram para falar sobre futebol, como vocês os 3 fizeram e fazem-no muito bem, como outros tantos fazem. E, portanto, é isto que nós retiramos daqui. E para acabar, é também por isto que eu aceitei estar aqui convosco e pela qual gosto muito do vosso projeto. E também para vos dar os parabéns e uma longa vida à maior Panenka de sempre. Muito obrigado, Diogo. Palavras aqui muito bonitas, uma ótima memória, especialmente essa da Croácia. E depois, para terminar aqui a ronda dos convidados, Castro, qual é que é a tua memória mais marcante? Estás aí sem câmara, não sei se me estás a ouvir. Estou a ouvir, só que estou aqui com o miúdo, que agora fiquei com ele, porque a mãe teve que sair e, portanto, estou aqui mais atrapalhado, mas vamos a isso. Eu tenho grandes histórias, eu gosto muito de futebol também, essencialmente eu gosto de futebol. Além do Sporting, tenho uma grande paixão pelo futebol desde pequenino, portanto, tenho a primeira história, podia ser, como é que já contei no 160, como é que fui levado ao Estádio das Antas para ser portista e acabei sportinguista nesse jogo, porque quem me levou teve a infeliz ideia de ver um Porto Sporting e eu apaixonei-me pelas riscas verdes e brancas, mas já contei. Aqui o miúdo a mandar a vir. Depois tem a história, obviamente, o campeonato que o Varela já contou, era a história que eu ia contar e, portanto, não vou por aí. Há uma mítica final da Taça de Portugal, que é o Marítimo Sporting, que o Sporting ganha com 2 golos de Ardanov. Foi muito importante para o meu sportinguismo, porque o Sporting não ganhava, nós aqui estávamos sempre com falta de títulos, e principalmente aqui os sportinguistas do Norte. E essa final para mim é marcante, porque o Sporting volta a ganhar um grande título ali e alguns grandes jogadores mereciam esse grande título, como o Figo, o Balakov, e portanto foi muito especial também para mim, com grandes peripécias para chegar a Lisboa e para chegar ao estádio a tempo. Mas a grande história que eu vou contar, e depois como o Varela contou mais sobre o Sporting, e para não estar aqui a incidir muito sobre o Sporting, é a história, um bocadinho como o Oscar Botelho, também já passei aqui num jogo internacional por perigo de vida, e portanto eu estive no Brasil, no ano que o Sporting por acaso foi campeão, e nessa altura no Brasil nós decidimos, o grupo de amigos, e como adoramos futebol, ir ao Maracanã. Portanto, acho que é uma experiência de uma vida. O Maracanã antigo, que levava muito mais gente, estavam 90 mil espectadores nesse jogo. Nós decidimos ir ver o Flamengo Santos, era um jogo decisivo, Romário jogava no Flamengo, vocês podem imaginar a confusão que estava. Nós fomos para a Gávea beber umas cervejas, depois decidimos aparecer no jogo já ali em cima da hora, e comprámos, já tínhamos bilhetes, mas não sabíamos que os bilhetes eram para ali, para a beira da claque do Flamengo. E portanto, ir para a beira da claque do Flamengo é basicamente arriscares a vida e arriscares, seja lá completamente negro, como foi que nós saímos com os fumos, que eles atiram um fogo de artifício mesmo dentro do estádio, atiravam. E, portanto, o Oscar já deve estar a imaginar, numa ali sentiu aquele perigo, e nós quando entramos ali sentimos aquele perigo todo de estar junto da mancha negra, rubro-negra. E então sentámos, dissemos, não vamos falar aqui muito, porque somos portugueses, os gajos podem perceber, ainda pensam que somos de vasta gama, vamos aqui ver o Romário, jogava o Leandro também, que jogou no Sporting, vocês recordam-se perfeitamente do Leandro, o Oscar deve-se recordar, o ponta-lança brasileiro. E quando o Flamengo entra,
E eu posso-vos dizer que vi ali o Romário a aparecer, a saída do túnel, não é? A subir aquelas escadas míticas do Maracanã, e depois não vi mais nada. É uma imensidão de fumo, de foguete a bater no teto, é uma coisa inacreditável aquilo. O Flamengo acaba por ganhar. Claro que o Santos só entra para aí 15 minutos do fim, imaginem a confusão que deve ter sido. Pá, o estádio é brutal, o Maracanã, 90 mil pessoas, é uma sensação inacreditável. Por duas razões, estava no mítico estádio do Maracanã, estava com 90 mil pessoas ali a torcer pelo Flamengo, e depois o Oscar deve-se lembrar disto, o Maracanã tinha aquela parte do peão cá em baixo, e os adeptos ali andam à volta do campo, que é uma coisa, andavam, era uma coisa inacreditável. E a primeira confusão que tu tens é tipo, o que é que se passa lá em baixo à porrada, mas não, eles acompanham a bola, ou acompanhavam no peão. Portanto, eles acompanhavam a bola, se fosse canto, eles iam a correr, dar a volta, se fosse falta do outro lado, vinham a correr, e portanto era uma confusão, uma imensidão. Isto, depois de um grande jogo, nós chegámos cá fora, na saída do Maracanã, começámos a ouvir tiros atrás de nós, lá tivemos de esconder atrás de um carro, e quando chegámos ao sítio onde nós tínhamos o carro tinha sido rebocado. Portanto, em pleno Brasil, Rio de Janeiro, noite, carro rebocado, e nós tínhamos que, obviamente, saber do carro, senão íamos pagar uma grande multa. Ligámos lá, falámos com um senhor da polícia que nos disse, pá, o vosso carro está lá em cima, na serra, que é um depósito que eles têm lá, que é perto da serra, e nós fomos portanto, tínhamos comprado umas camisolas do Flamengo na praia, e do Vasco da Gama, e do Fluminense, para trazer para a malta, e para nós usarmos, e decidimos ir, não é? Fomos de táxi para lá, chegámos lá ao cimo da serra e realmente é um depósito. Imaginem aquelas ruas escuras do Brasil, onde só há um muro e um lampião com uma luzinha e uma garagem, assim, uma porta de uma garagem, que é para o depósito, e o depósito fechado. E, portanto, ali estavam cerca de 6 pessoas, éramos nós 3 que estávamos, mais outras pessoas que tinham o carro sido rebocado. Já era quase meia-noite e passavam aquelas motas com aqueles indivíduos que parecem que vão assassinar qualquer pessoa que aparece à frente, a passar a olhar para nós, e nós olhávamos para os outros, e as pessoas brasileiras que estavam lá disseram, é a primeira vez que vem cá, e nós, deve ser a primeira e a última, e as pessoas perguntaram-nos, olha, vamos ficar aqui todos unidos, porque se vamos dispersar aqui um bocadinho enquanto isto abre, vocês vão ser assaltados, ou nós vamos ser assaltados. Temos que ficar aqui todos juntos, que eles assim têm mais medo, e foi assim que se passou. Estivemos todos juntos, estivemos lá 2 horas à espera que nos devolvessem o carro, e portanto foi aquele sentimento que o Oscar sentiu que podia correr perigo de vida, nós sentimos essencialmente nesse jogo também perigo de vida. Outras histórias, e também para resumir, eu sou um adepto e já vim aqui falar do Leeds United. Um dos meus sonhos é entrevistar o Cantona, está mais perto, vamos ver, e por causa do Cantona, isto que dava no segundo canal os jogos, quem não se lembra, os jogos do segundo canal de futebol inglês, e o Leeds United foi campeão com o Cantona, e eu fiquei fã do Cantona. Portanto, uma das experiências que eu gostaria era ir a Elland Road. O Oscar já foi ao Anfield Road, eu gostava de ir a Elland Road, deve ser uma sensação fantástica. Fiquei fã, fiquei depois triste, o Leeds foi campeão, mas depois o Cantona acaba por sair, não é? Vai para o Manchester e tem aquele sucesso todo, mas eu tenho o autógrafo do Cantona, à custa do Sporting 160 conheci uma pessoa que é amiga do Cantona, e eu tenho um autógrafo do Eric Cantona, e portanto tenho essa grande paixão. Sobre futebol, outras histórias curiosas, além daquela que eu contei, que fui às Antas para ser portista e fui sportingista. Tenho outras que já fui ver grandes jogos, já fui ver o Boa Vista Inter, na altura forte do Boa Vista, fui ver o Porto Manchester United, depois o Porto é campeão europeu, já fui à Luz ver um Belém para a Liga dos Campeões. Portanto, eu tenho ido sempre a estádios, sempre que posso vou a estádios ver futebol. Já fui muitas vezes ao Dragão, porque moro aqui perto, e tenho alguns conhecimentos que me permitem ver alguns jogos, e adoro futebol. Portanto, o essencial, e acho que aqui dá-vos os parabéns pelo vosso projeto, os parabéns também ao Segundo Poste, em que eu já lá fui comentar 2 vezes o Sport, e espero ir no final da época comentar um final feliz, mas a verdade é que adoro futebol. Do que depender de nós irás. Obrigado, Diogo, obrigado. E, portanto, vamos lá ver o que é que o Ruben Amorim e o resto da equipa consegue fazer até ao final. Mas a verdade é que adoro futebol, vou sempre ver futebol. Vou-vos confessar aqui uma coisa, eu fui atleta e fui sócio do Salgueiros, ia sempre ao mítico Vidal Pinheiro ver os jogos do Salgueiros, mesmo quando o Salgueiros descia.
fui ver o único jogo de Salgueiros nas competições europeias realizado em Portugal, o Salgueiros Cannes, aqui no estádio do Bessa, porque o Salgueiros não tinha condições, um gol de Jorge Plácido, não sei se o Oscar se lembra. O Salgueiros era mítico e deu grandes jogadores, como o Veco, como já falaram. Deixa-me só interromper, já disseste o meu nome várias vezes. Sim, naturalmente lembro-me de Jorge Plácido, e deixa-me só dizer que já tive o privilégio de estar no estádio que disseste. Portanto, já vi um Leeds West Brom, na altura ainda no Championship, em que o treinador era um tal de Marcelo Bielsa. E, portanto, já posso morrer feliz, porque já tive alguns desses palcos. E para quem nos está a ouvir, um dia que possa fazer um périplo por estes dois estádios, e principalmente pelo Championship, portanto, quem gosta de futebol tem que ir claramente a esses palcos. Sem dúvida. Obrigado, Oscar. Estava a falar de ti para comparar até a história, porque eu adorei a tua história e sei que tinhas algumas experiências internacionais e, portanto, aconselho todos a ir ao Brasil ver futebol. Eu estive lá um mês quase a viver e fui visitar o estádio do Vasco da Gama, mas ver o jogo ao vivo no antigo Maracanã é algo que fica para toda a vida. Posso dizer que o bilhete custou por aí €1 ou assim algo parecido, na altura, ou 1000 escudos, assim, era uma coisa muito, muito básica, muito barata, o que me deixou completamente chocado. Cá em Portugal, não é? Os bilhetes eram 10 contos, em alguns jogos 5 contos, e portanto foi algo que nos deixou, a mim e aos meus amigos, um bocado perplexos. Depois é só salientar, realmente, como eu adorava o Salgueiros, ia ver todos os jogos, os míticos Salgueiros de Espinho para descer ou para subir, na altura foram míticos, aquilo era uma rivalidade incrível, vocês nem imaginam, e referir que, obviamente, um dos pontos altos foi festejar o título do Sporting no Vidal Pinheiro. Não arranjei bilhete, o bilhete era muito caro, 20 a 30 contos, o Varela já mencionou nisso. Eu morava a 5 minutos de casa, para vocês perceberem, 5 minutos do estádio Salgueiros, portanto o árbitro apitou e os meus pais só me viram a sair disparado pela casa com uma garrafa de champanhe, e eu fiz aqueles 5 minutos com a garrafa de champanhe mais rápido que sei lá o quê, portanto cheguei lá com a garrafa de champanhe e depois pensei, vou festejar com quem? Olha, pronto, abri a garrafa de champanhe, apareceu logo ali uns amigos desconhecidos e festejaram comigo. Portanto, se alguém tiver memória de algum maluquinho que apareceu ali com uma garrafa de champanhe a festejar sozinho, era eu. E portanto fica essa história que eu acho curiosa, e depois fiquei lá muito tempo até toda a gente ir embora, depois vim para casa para ver na televisão o que é que se passava, e portanto queria-vos deixar só aqui estas histórias. Tinha muitas mais, com o Varela então temos muitas nos estádios agora, que vamos sempre aqui no Norte, portanto quem nos quiser encontrar, bem, dois maluquinhos que estão sempre de pé nos jogos, não conseguimos ver os jogos sentados, estamos sempre na última fila cá em cima, somos os dois maluquinhos sempre de pé, e portanto deixar aqui ao Panenka a continuação de um bom trabalho, e a todos que partilharam estas histórias fantásticas, porque o que nos une aqui é realmente o amor ao futebol, mais do que os clubes. A verdade é que nós gostamos de assistir aos jogos, de falar sobre os jogos, de secar taticamente, de secar a comunicação, e as conferências de imprensa cada vez estão mais interessantes. Este ano muito também a Ruben Amorim, mas há outros treinadores que já falam muito bem, como o Pepe, e por exemplo aquilo que muitos de vocês referiram, jogos míticos, mesmo de adversários, o Benfica Leverkusen, o Benfica ia ganhar ao Arsenal imperfeitamente, o Porto ganhar obviamente a Taça dos Campeões Europeus contra o Bayern Munique, é mítico. Outra história é, por exemplo, eu ter visto em direto o Porto na final da Libertadores com neve em Tóquio, acho que foi contra o Peñarol, se não me engano, e um jogo mítico em que eu vi com um vizinho meu que era completamente doido pelo Porto e convidou-me para ver com ele às 4 às 3 da manhã o respectivo jogo, e eu tive todo o prazer de ver com ele. E portanto isso é que nos une, é o amor ao futebol, porque nós gostamos mesmo é de bola. Acho que foi o Rui Barros que marcou o gol, não é, Oscar? Não, é o Madger. Não foi o Madger. O Rui Barros marcou os gols da Supertaça com o Ajax. Exatamente. É o Madger que faz aquele chapéu. Sim, que a bola já nem andava. Já não falava a bola. Não, ele nunca andou. Ela quase que não entrava, ela entrou mesmo devagarinho na bola. Devagarinho, exatamente. E é uma bola jogada com outra cor. A primeira exposição é da bola, porque a bola rebentou aquela camaradagem, e depois há uma história fantástica que o Inácio conta, que eles foram para o balneário e nem sentiam os pés, mesmo debaixo d'água, a escaldar ao intervalo. Portanto, é daqueles jogos que fica na memória de quem gosta de futebol. Cá está, é isso que nos une aqui todos. É isso. Isso mesmo. Bem, aqui para terminar, que o episódio já vai longo, daqui a bocado joga ao Porto e o Miguel já me está a mandar olhar. Vou só aqui terminar aqui também com as minhas duas memórias, vou tentar ser sucinto. Bem, quis o destino que eu me apaixonasse pelo futebol devido a um portista, não é verdade? Tudo começou aos meus... Também tu, João? Nós somos dois.
Epá, eu comecei a ligar a futebol até mais tarde que o Miguel e com o Rodrigo. Comecei com 11 anos, mais ou menos. E foi no Mundial de 2014. Eu já tinha visto os jogos da seleção, porque pronto, em minha casa havia os jogos da seleção. O meu irmão sempre foi muito fã de futebol e ainda hoje é. E via-se lá os jogos da seleção. Só que eu ficava, pá, claro que quero que Portugal ganhe, mas isto não é assim nada do outro mundo. Quando é que eu fiquei mesmo pasmado? Foi quando aquilo até foi um jogo a meio do dia, porque o Mundial, ainda por cima no Brasil, aquilo acho que era um jogo às 2, outro às 5 e outro às 8, quase. E aquilo era um jogo às 2 ou às 5, era a meio do dia. Lembro-me que a minha mãe não estava em casa, estava lá eu e o meu irmão. Eu provavelmente a jogar qualquer coisa no iPad ou qualquer coisa. E o meu irmão focadíssimo num tal de Colômbia-Uruguai. E o que é que acontece neste jogo que me deixa totalmente boquiaberto? Feito por um portista, é o gol do Puskas do James Rodrigues. Por acaso os meus olhos vieram para a televisão na altura, eu fiquei totalmente boquiaberto, mas como é que ele faz aquilo? Nunca mais te esqueceste dele por causa desse gol. E nunca mais me esqueci dele, e depois ainda não me esqueci mais dele, porque isso também é o destino que esse jogador que me fez apaixonar pelo futebol partilhasse o aniversário comigo. Faz anos no mesmo dia que eu, 12 de julho. Portanto, eu nem sou muito dessas coisas de acreditar no destino e essas coisas, mas se isto foi ao acaso, foi um acaso muito bem estudado e acho isso engraçado. Depois posso também contar aqui mais uma história. João, deixa-me só dizer uma coisa. Tenho aqui deixa-me só dizer uma coisa sobre o James Rodrigues. Tenho aqui um vizinho miúdo de 4 anos que anda sempre com a camisola do Everton do James Rodrigues. Só para tu ver. Olha, pronto. Se calhar é uma versão antiga de mim e é verdade. Escapou. Rodrigo, o que é que tinhas dito? Não apanhei? Tinha dito que até hoje não consegues imitar o remate do Ramos, nem pouco, nem mais ou menos. Isso também não é suposto tentar imitar. Não é para todos. É tentar fazer melhor ainda, pá. E pronto, depois uma última memória foi, agora, pronto, eu tive aqui a elogiar um portista, agora também vou chatear o Miguel, é a final da taça em 18-19, acho que é 18-19, com o Marcelo Kaiser, treinador, contra o Sérgio Conceição. E porquê é que eu menciono esta final de taça? Porque lá está, independentemente de sermos do Sporting, do Porto, do Benfica ou do Cucujens, qualquer adepto de futebol achou aquela final de taça emocionante. 1-1, depois vamos a prolongamento 2-2 e depois vitória em penaltis com o tal gol do Luís Filipe a ser decisivo. Porquê é que eu peguei nisto? Porque eu e o meu irmão conseguimos bilhetes para lugares diferentes, andámos a comprar os dois, mas foi para lugares diferentes. O meu irmão conseguiu para as claques do Sporting, eu consegui para a parte do Sporting, mas a central. Portanto, fui para lá sozinho, basicamente, mas estava em família e a prova disso é que estava um tipo ao meu lado que, por curiosidade, também foi sozinho, foi sozinho, e lá está, conhecer alguém novo, por muito que fosse do Sporting, assim, existem aquelas barreiras iniciais, íamos quebrando o gelo, assim, com alguns pormenores táticos e tal, também na central dá para analisar muito melhor do que se estivéssemos na emoção da claque, obviamente. Só que depois isso perdeu-se tudo, porque no final do jogo já estávamos abraçados os dois a saltar, parecidos que nos conhecíamos há anos. Lembro-me dele dizer, o Pepe é gajo para falhar o penalti, e o Pepe falha mesmo. E tem essa piada também, e adoro que o futebol consegue fazer às pessoas, libertar essas emoções, como as pessoas... que se calhar até têm um emprego que não gostam nada, conseguem esperar até ao fim de semana para terem o seu ponto alto na semana, tudo por causa de um clube ou por causa de uma ideologia futebolística. Eu adoro essa parte e isso também é um dos motivos pelos quais eu me emociono ser treinador de futebol, mas isso é uma história para outro dia. Bem, vamos aqui terminar o episódio. Hoje não há rúbricas, mas isso fica compensado no episódio de segunda-feira, que vai ser uma cena só nós os três a falar também sobre algumas histórias de backstage, digamos assim, daqui do projeto. Agradecer mais uma vez a todos os que estiveram aqui. Entretanto, vou mandar uma mensagem a cada um de vocês, mas fica aqui o agradecimento em gravado, digamos assim. Histórias muito interessantes foram aqui partilhadas. Já sabem, se precisarem alguma coisa da nossa parte, estamos sempre disponíveis. E terminar só aqui o episódio a dizer que podem visitar as redes sociais de Panenka, Instagram, Facebook, Twitter, Clubhouse, TikTok, muito esporadicamente. E podem acompanhar os nossos programas no YouTube, assim, com a nossa farinha, digamos assim. E depois no Spotify, iTunes, Google Podcasts, etc. Portanto, muito obrigado mais uma vez a todos os convidados e este foi, concluímos assim, o primeiro ano de existência do nosso projeto. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. E obrigado. E um abraço.
Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!